Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Michele Carneiro e hoje nós vamos iniciar um estudo aqui sobre riscos biológicos e medidas de prevenção em estabelecimentos de saúde, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, risco nos ambientes de trabalho. É certo, principalmente nós profissionais da área de saúde e segurança, saber que todo ambiente de trabalho apresenta riscos à saúde dos trabalhadores, independente da área de atuação. Tá? Independente da área de atuação, você vai encontrar riscos à saúde dos trabalhadores, certo? E quando a gente trata sobre risco, estabelecimento de saúde, o risco biológico, ele é uma ameaça potencial, tá, gente? Quando a gente está falando de estabelecimento de saúde, a ameaça potencial, não é que não existam outros riscos, mas a ameaça potencial é o risco biológico, tá? É uma ameaça potencial para a saúde, principalmente dos profissionais que atuam em alguns grupos específicos, em ambientes específicos, como, por exemplo, hospitais, UPAs, centros de saúde. O que vai ser esse risco biológico? Se trata da possibilidade de um trabalhador entrar em contato com algum agente biológico patogênico, certo? Então vamos saber mais sobre esse agente patogênico. Vai ser um agente biológico patogênico, né? É um organismo microscópico ou não, que produz uma infecção ou doenças infecciosas nos hospedeiros em condições favoráveis. Podemos citar como agentes patogênicos ou não, né? Porque existem agentes que são patogênicos, que provocam doenças, e existem agentes que não provocam, né? São eles as bactérias, vírus, parasitas, fungos, né? Então, é importante quem vai exercer sua atividade no estabelecimento de saúde conhecer esses agentes aqui e saber quais são os agentes que podem trazer dano à saúde do colaborador e aqueles que não, né? Então, a gente tem que ter conhecimento de alguns assuntos específicos para chegar a essa conclusão. Em todo lugar, gente, para onde a gente for, tem agente biológico. Todo lugar. Vamos lá, vamos ver. Ó, nas nossas fezes, a metade do peso das fezes ela é composta por bactérias, né? E essas bactérias, elas não são em condições específicas, elas não provocam nenhum tipo de doença, né? Pelo contrário, ela produz a vitamina K. As bactérias, elas produzem a vitamina K, que é importante para a coagulação do sangue, certo? Na nossa pele, a nossa pele tem micro-organismos, né? Na nossa boca tem também micro-organismos, as bactérias, por exemplo. Mas como saber se um agente, né, ele é um risco? Porque agente é diferente de risco, tá, gente? Agente é uma coisa, risco é outra. Então, fugindo um pouquinho de risco biológico, vamos falar aqui do risco físico, só para me fazer a comparação. Dentro do risco físico, existe um chamado ruído. O ruído é bem fácil de saber se ele se torna um risco, se ele é um agente ou se ele é um risco, tá? Como é que a gente sabe? Quando é ultrapassado o seu limite de tolerância. O limite de tolerância é aquele limite que o indivíduo ele consegue, né, ficar exposto sem que prejudique a saúde dele. Então vamos lá, no anexo da NR15, lá tem uma tabelinha, que eu vou já mostrar para vocês, que diz que o indivíduo fica exposto 8 horas a 85 decibéis, tá tudo bem, ele pode ficar exposto, isso é só um agente, né, de 85 decibéis para baixo, 84, 83, ele continua sendo só um agente. Agora, quando ultrapassa esse limite de 85 decibéis a 8 horas, né, ou então a hora permanece, são 8 horas, então isso se torna um risco. Acima de 85 decibéis a 8 horas, ultrapassou o limite de tolerância, então o agente se tornou um risco, né, e esse risco é que pode gerar problemas na saúde do trabalhador. Então, o ruído ele é bem fácil, segue essa tabela aqui, ó. Essa tabelinha aqui
ela está disposta na NR15, no anexo 1, tá? Então, lá tem falando, ó, 85 decibéis devido à máxima exposição diária permissível, 8 horas. Agora, se aumenta o decibel, por exemplo, para 86, o indivíduo tem que diminuir a hora de exposição dele, ele diminui 1 hora, então ele só pode ficar 7 horas de exposição, certo? Ah, Michele, não, a gente aumentou o decibéis, mas ele continua nas 8 horas, então ultrapassou o limite de tolerância, porque 8 horas o indivíduo só pode ficar 85 decibéis. Então, essas intensidades aqui, elas já dão um norte para a gente, para saber se o ruído foi ultrapassado, o limite de tolerância do ruído ou não, certo? Agora, com agente biológico, não tem como saber, né? Não tem a quantidade de vírus, a quantidade de bactéria em determinado setor, não tem como saber até então, né? Então, eu trago essa pergunta aqui. Os agentes biológicos, como saber que ele se tornou um risco? Como saber que um agente biológico, o vírus, fungo, bactéria, protozoários, pode se tornar um risco para o ser humano, já que ele tem, né, até no nosso próprio corpo, em toda parte? Como é que saber que ele pode se tornar um risco? Primeiro, você tem que conhecer bem, gente, os agentes biológicos. O conhecimento dos agentes biológicos é muito importante, né? Então, você vai trabalhar no estabelecimento de saúde, é importante você saber que tipo de serviço o estabelecimento que você vai trabalhar oferece, para saber, né, a partir desse tipo de serviço, né, quais são os agentes biológicos, os riscos biológicos que ele vem a trabalhar. Né? Porque quando você conhece esses agentes biológicos, isso você conhece como o agente penetra no corpo, como ele é absorvido no corpo, você vai ter dados para elaborar o seu PGR, seu Programa de Gerenciamento de Risco, para elaborar o melhor equipamento de ação coletiva, o mais adequado equipamento de proteção individual, mas para isso você tem que conhecer os agentes biológicos que a sua unidade de saúde vem a trabalhar, certo? No meu curso que eu tenho específico sobre para quem quer trabalhar como SST, seja um técnico, tecnólogo, engenheiro de segurança do trabalho em estabelecimento de saúde, lá no meu curso, uma das primeiras aulas é exatamente sobre isso, né? O conhecimento dos estabelecimentos de saúde, dos níveis de complexidade que existem. Porque os estabelecimentos de saúde, eles oferecem serviço de saúde, mas não são todos iguais. Existe estabelecimento de saúde que oferece serviços básicos, como posto de saúde, assim como existe estabelecimento de saúde que oferece serviços mais complexos, como centros cirúrgicos, né? Como é o caso dos hospitais. Então, a gente tem que saber essas diferenças, é importante. No meu curso, eu venho detalhando desses parâmetros, né, que são importantes para poder chegar nos conhecimentos mais específicos. É importante você saber esses conhecimentos iniciais, certo? Então, vamos lá. A partir do momento também que você conhece bem os agentes biológicos, você vai saber a ação, agressão e doença que ele pode gerar no trabalhador, né? E isso aí você vai ter lá no anexo da NR32, que trata sobre segurança do serviço de saúde. Lá tem os anexos que classificam esses agentes biológicos, né, os agentes biológicos patogênicos. E isso vai dar também parâmetro para elaborar o PCMSO, né, que é elaborado pelo médico do trabalho, certo? E através disso você vai ter o conhecimento, além de você ter como fazer as medidas de proteção, você vai saber também como acompanhar, né, as doenças que podem surgir, né, que pode agredir a saúde do trabalhador, certo? E aí esse controle você vai ter através do PCMSO. Bom, aqui no risco biológico, quando a gente fala de risco biológico, uma das principais NRs é a NR32, tá, gente? A NR32, ela diz que para fins de aplicação desta NR, considera-se risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional, ou seja, aquela exposição no ambiente de trabalho a agentes biológicos, seja eles vírus, fungos, bactérias, protozoários ou bacilos, né? O subitem 32.2.1 diz: considera-se agentes biológicos micro-organismos geneticamente modificados ou não,
as culturas de células, parasitas, toxinas e os prions, certo? E também você vai encontrar sobre risco biológico na classificação dos agentes biológicos que se encontra no anexo 1 desta NR, da NR32. Lá tem a classificação dos agentes, que é essa aqui, ó. Essa classificação. Aqui, ó. Essa é a classificação. Essa aqui é só uma parte que eu peguei, tá, gente? Lá tem a classificação, eles classificam até a classe de... Tem a classe de risco 2, 3 e 4, tá? E lá, aqui, são uma parte deles, né, que eu trouxe aqui para vocês olharem. Aqui falando das bactérias, os tipos de bactérias que podem gerar problemas na saúde do colaborador e a classificação C2, C3 e C4. Então, vocês vão entender essa questão de classificação. Então, vamos lá. Aqui, a questão de classificação de risco. Esses riscos, esses agentes biológicos, eles são classificados. Eles têm uma classificação. Existe a classe de risco de classe 1, risco de classe 2, o de classe 3 e 4. O risco de classe 1, né, que são descritos lá nesse quadro que eu mostrei para vocês agora há pouco, eles são o risco individual dele é baixo. Os agentes de risco de classe 1, os riscos de classe 1, eles são, o risco individual é baixo, tá? Apresenta uma pequena ou nenhuma capacidade de gerar danos ao trabalhador. Eu já descrevi sobre eles. O risco de propagação à coletividade também é baixo, né? E nem existe quase profilaxia e tratamento eficaz porque não há necessidade. Existe também agentes biológicos de classe 2. Esse aqui, o risco individual já é moderado, tá? Já apresenta uma capacidade de gerar danos à saúde do trabalhador. O risco de propagação à coletividade continua sendo baixo e existe tratamentos eficazes, tá? Já os riscos de classe 3, eles já são risco individual elevado, tá? E o risco de propagação à coletividade, ele é moderado, né? Pode causar sérios danos à saúde do trabalhador, né? E a propagação, ela já é maior do que o 1 e 2, certo? E nem sempre existem tratamentos, tá? Nem sempre. E os de risco de classe 4, a classe de risco 4, é elevado, né? O risco individual é elevado e a coletividade também é elevada e atualmente não existe tratamento para esses riscos aqui de classe 4, né? São os piores. Então, vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Eu trouxe a classificação da Anvisa e ela diz aqui, ela descreve aqui com mais detalhe, ó. Classe 1 são agentes biológicos que apresentam pequena ou nenhuma capacidade de gerar danos à saúde do trabalhador. E o risco de propagação, como a gente viu lá na tabela, é baixo. Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causar doenças a homens, animais ou nos animais adultos. Exemplo, o lactobacillus, né? Uma bactéria que tem, né, no leite e não provoca, né, danos à saúde. Só se o leite estiver estragado, aí já é outra situação. E tem esse bacillus aqui, que ele serve até como proteção para outros tipos de micro-organismo que venha entrar no nosso organismo, entendeu? O de classe de risco 2 já são agentes que apresentam uma moderada capacidade de gerar danos ao trabalhador, mas o risco de propagação ainda é baixo, tá? São eles, o vírus da rubéola, por exemplo, e eles são agentes que podem causar doenças, sim, em pessoas e animais, mas a boa notícia é que há tratamentos. O de classe de risco 3 são agentes biológicos que podem causar sérios danos à saúde do trabalhador. E o risco já é moderado de propagação, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Possui uma capacidade de transmissão, tá? De pessoa para pessoa, e especialmente, a maioria por via respiratória, tá? Já o de risco de classe de risco 4 são os agentes biológicos de alta periculosidade, não tem tratamento eficaz e apresentam risco para toda a sociedade, risco alto de propagação, ó, gente. Exemplo, o ebola, né? O ebola
que não tem um tratamento eficaz e muitas vezes leva a óbito do paciente e tem a facilidade de propagação. Bom, aqui eu trouxe alguns danos que podem ser causados pelos agentes biológicos, principalmente nos trabalhadores. As bactérias, por exemplo, elas podem causar desde uma infecção alimentar, né, até mesmo doenças graves como pneumonia, tuberculose, até mesmo meningite, tá? Os vírus, eles causam aos trabalhadores desde simples resfriados a doenças como hepatite, sarampo, cachumba e, em casos mais extremos, doenças pandêmicas como HIV, ebola e a nova Covid-19, né? Daí a importância de se conhecer esses agentes aqui, conhecer as possíveis doenças que eles podem gerar, né, as formas de transmissão, para você verificar quais as melhores medidas de proteção, tá? Então, você entrou no estabelecimento de saúde, você tem que identificar qual o tipo de serviço de saúde que aquele estabelecimento oferece para a sociedade. Às vezes você entra no estabelecimento de saúde e lá é feito somente vacinação, serviços básicos de saúde, vacinação, prevenção de hipertensão, diabetes, né? Então, são serviços básicos. Ou, às vezes, você pode parar no estabelecimento de urgência e emergência, com uma unidade de pronto atendimento que atende todo tipo de doença, né? Ou parar, por exemplo, em um hospital de referência de tuberculose, de HIV. Por isso é importante saber qual o tipo de serviço oferecido para você estudar, né, essa parte aqui de, de agentes, né, que podem causar as doenças e como elas causam as doenças, como o colaborador, em contato com o paciente, ele pode adquirir esse tipo de doença para você verificar qual a melhor medida de proteção, certo? Outro também, os fungos existentes no ambiente de trabalho também podem ser causadores de micose, candidíase, dentre outros tipos. Os protozoários também existentes no ambiente de trabalho podem causar desde problemas de intestino a doenças de Chagas. Aqui é a classificação que eu falei para vocês, e às vezes vocês vão ver na classificação lá dos agentes biológicos, lá tem bactérias, vírus, aí vocês vão ver os agentes patogênicos, tá? Biológicos patogênicos, a classificação deles aqui do lado, que é essa classificação que eu mostrei agora para vocês, e vai até a 4, tá? E aqui do lado, em notas, vocês vão ver algumas letras, né? E essas letras, elas têm um significado, tá? Esse V aqui, por exemplo, é que tem vacina eficaz disponível, tá? Então, é bom verificar e estudar essa parte aqui também, tá? O A já são possíveis efeitos alérgicos que pode causar, certo? O E já são agentes emergentes e oportunistas, então é importante também se atentar para essas letras aqui que pode aparecer aqui e elas trazem significados, tá? Então é importante verificar não só a classificação, mas esses critérios aqui, tá? Bom, a contaminação por agentes biológicos pode se dar por meio. Vamos lá, primeiro, os agentes biológicos, vírus, fungos, bactérias, protozoários, que nós já vimos falar aqui. Como é que eles podem contaminar? Através das vias aéreas, ou seja, pela respiração, também pela pele, em contato direto com o agente, né? Ou até mesmo um acidente com agulhas usadas, né? Ou também por picada de insetos e animais peçonhentos, tá, gente? Então, como vocês podem ver aqui, aqui é o ciclo de contaminação, como ocorre, tá certo? Entre uma pessoa infectada e um receptor suscetível. Tá? Então, por exemplo, o profissional da saúde está atendendo um paciente que ele está infectado por algum tipo de doença que pode ser transmitida através das vias aéreas. Se ele tiver sem EPI, sem máscara, esse aqui é o possível ciclo de contaminação dele. Tá? Então, por gotas ou por aerosol, que são partículas bem menores, podem chegar até o colaborador, né, ele inalar e adquirir a doença que o paciente, né, ele tem, tá certo?
as medidas de proteção. Gente, as medidas de prevenção, eu trouxe aqui as principais, tá? Primeiro, a higienização e desinfecção frequente das mãos, roupas e ambientes. Tem que existir sempre, independente do tipo de estabelecimento de saúde, independente do tipo de serviço de saúde que é oferecido, sempre. É condição básica a higienização e desinfecção frequente das mãos, das roupas e dos ambientes. A adoção de EPIs como luvas, toucas, máscaras descartáveis, jalecos de manga longa e sapatos, estabelecer padrões ou procedimentos rígidos sobre o manuseio, estoque, transporte e uso de objetos pérfuro-cortantes, que são muito comuns acidentes com eles, tá? Em estabelecimento de saúde. Descartar corretamente todos os resíduos e equipamentos utilizados que forneçam riscos ao ambiente externo, né? Então, o descarte correto, o lixo infectante dentro do saco de lixo infectante, assim como o lixo comum, dentro do saco de lixo comum, fazer a separação para que não agride também o ambiente externo. Limitar ao máximo o número de funcionários expostos aos riscos, né, se for possível. Instalar sistema de esterilização do ar, também é importante. Inspecionar e implantar os requisitos normativos descritos na NR32. Então, se você vai exercer suas atividades em estabelecimento de saúde, essa é uma das NRs que você não pode deixar de estudar, a NR32, tá? Ela é muito importante para quem vai desempenhar suas atividades como profissional SST em estabelecimento de saúde. Claro, existem outras normas que devem ser estudadas, mas essa daqui é uma das principais, tá certo? Então, eu vou encerrar essa videoaula por aqui e até uma próxima videoaula.